Olá, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, seja qualquer hora, qualquer momento de sua leitura, que seja momentos glorioso, gratificante, na presença do Espírito Santo ao seu lado. Estamos no nosso 10º capítulo do livro Armado para o Combate, do autor Rick Renner. Estamos no nosso nono tópico, no nosso segundo áudio, ok? Vamos lá? Como andar em paz? Você gostaria de experimentar mais paz em sua vida? Paulo nos fala como fazer isso, uma realidade, quando diz: e deixem que a paz de Cristo governe em vossos corações. Colossenses 3:15. Naturalmente falando, poucos cristãos experimentam essa paz de Deus governando em seus corações, por causa dos seus horários caóticos e do ritmo apressado desta era moderna. A grande maioria dos cristãos experimenta confusão interior, frustração e toda uma série de emoções instáveis. Mas você não pode depender das emoções para conduzi-lo e guiá-lo, porque as emoções podem enganar você. É por isso que você precisa permitir que a paz de Deus governe seu coração. A palavra governe, como usada nesse versículo, é extraído da palavra brabel. Ela era empregada para retratar um árbitro ou alguém que decidia um jogo público. Esse árbitro era o governante do jogo, aquele que decidia quem era o vencedor. Assim, empregando essa palavra, Paulo na verdade está dizendo: seja a paz de Cristo, o árbitro que decide as coisas em sua vida. Como você chega a esse ponto onde a paz é tão dominante em sua vida? Como você chega a um ponto em que sua mente, suas emoções, os seus medos e as frustrações deixam de controlá-lo? Paulo nos diz isso no versículo seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3:16. Observe especialmente a ordem: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Há duas palavras-chave nessa frase: habite e ricamente. A palavra habitar é extraído da palavra enoike, da palavra enoike, que é a palavra grega que significa fixar residência. É a ideia de se instalar em uma casa ou de fazer alguém sentir-se em casa. A palavra ricamente vem da palavra pôlcio. Ela traz consigo a ideia de extrema extravagância, a vida luxuosa. Portanto, quando Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ele na verdade está dizendo: deixe que a palavra de Cristo fixe residência em sua vida e passe a se sentir completamente em casa em vocês. Deem a ela a recepção mais calorosa, mais extravagante e luxuosa possível. O que acontece quando você dá à palavra de Deus esse tipo de prioridade em sua vida? A paz de Deus começará a governar como árbitro e decidirá as coisas em sua vida diária. Como andar em uma fé forte? 10º tópico. Como você pode andar em uma fé forte e cheia de convicção? Como o escudo da fé se torna uma realidade diária em sua vida? Em Romanos 10:17, Paulo nos dá a resposta: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você quer andar em fé?
Então entre a palavra de Deus e fique ali. Dê a ela o lugar mais importante de prioridade na sua vida. Somente a palavra de Deus pode produzir fé consistente e progressiva. Espero que você possa entender porque o Espírito Santo inicia esse texto sobre a armadura espiritual com o cinturão. Se você não tem o cinturão da verdade firmemente posicionado em sua vida, não será capaz de andar com base na experiência com as outras peças do armamento que Deus lhe deu. 11º tópico: o capacete e a espada. Agora chegamos ao capacete da salvação. A palavra salvação é extraída da raiz sodizo, que transmite a ideia de libertação, segurança, preservação, equilíbrio mental e cura. Você gostaria de andar habitualmente na libertação, na segurança? Continuemos novamente. Você gostaria de andar habitualmente na libertação, na segurança, no equilíbrio mental e na cura que Cristo comprou para você? Você gostaria disso? Então precisa colocar o seu capacete. Em 1 Tessalonicenses 5:8, você é informado que a salvação é um capacete. Depois em Efésios 6:16-17, lhe é dito para tomar o capacete da salvação. Então, qual é a relação entre os conceitos de salvação e a mente? Como você coloca o capacete da salvação? Paulo disse a Timóteo: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. 2 Timóteo 3,15. O poder da palavra de Deus tem a capacidade especial de nos tornar mentalmente alertas e sábios para a salvação. À medida que entregamos a nossa mente à palavra de Deus, a própria palavra começa a construir uma medida de libertação, segurança, preservação, equilíbrio mental e cura em nossas vidas em todos os níveis. Então significa que a Bíblia coloca um capacete na sua cabeça à medida que você renova sua mente com a palavra de Deus. A verdade contida nessa palavra se torna o seu capacete espiritual. Além de você usar a salvação como um capacete, Efésios 6 também lhe informa que você tem uma espada poderosa chamada de a espada do Espírito. Você gostaria de brandir essa espada do Espírito em sua vida de forma mais consistente? Como isso pode ser desenvolvido? Onde você pode encontrar essa espada? Onde o soldado romano encontrava sua espada quando precisava dela? Ela estava pendurada na bainha ao seu lado, presa a um suporte, pendurada no seu cinturão. Portanto, ele tinha de manter esse cinturão firme para manter a espada ao seu alcance. O que o cinturão representa em Efésios 6? A palavra de Deus escrita. Portanto, isso nos diz que, na maior parte do tempo, a palavra do Senhor que precisamos virá diretamente da Bíblia. Assim como a espada do soldado romano vinha diretamente de uma bainha pendurada em seu cinturão. O cinturão e a espada estavam ligados. Hoje, muitos cristãos oram: Senhor, preciso de uma palavra. Deus, preciso que tu fales comigo de uma maneira especial. Estou enfrentando uma crise e preciso de uma palavra da tua parte sobre isso, Senhor. Essas pessoas passam todo o seu tempo esperando ter um sonho ou uma visão de Deus, ou querendo encontrar alguém que profetize a resposta para elas.
Quando vão à igreja, estão sempre esperando que alguém lhe dê uma resposta especial que as direcione no caminho que elas devem seguir. Olha as palavras do leitor, as palavras do autor, perdão. Então, você precisa de uma palavra especial da parte do Senhor? Você precisa de uma palavra rema? Ou uma espada do Espírito? É assim que você a recebe? Adote como prioridade ler e estudar a palavra de Deus. E a sua palavra rema muito provavelmente será despertada no seu espírito à medida que você andar na palavra. Como disse o autor de Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus 4:12. Quando você anda na palavra de Deus, está na posição para que a palavra penetre até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, possa discernir os pensamentos e os propósitos do seu coração. O que acontece se você optar por ignorar o cinturão, a palavra de Deus, e tentar a sua sorte em outra abordagem? Muitos santos tentaram isso. Eles retiraram totalmente o seu cinturão e deixaram a Bíblia de lado. A atitude deles é: experimentei a Bíblia e estou cansado dela. Posso andar com poder e autoridade sem dedicar tempo à palavra de Deus. Pensando desse modo, a pessoa desata o seu cinturão e deixa de lado. Ela pode andar assim por algum tempo, mas logo as coisas começam a ficar soltas. Logo, ela começa a ouvir alguma coisa batendo, balançando. E então, surpresa, sua couraça sai do seu corpo. Sua espada cai por terra. Sua lança desaba no chão. O que aconteceu? A pessoa retirou seu cinturão. Então, ela não tinha nada para manter a sua vida espiritual no lugar. Agora, sem proteção, ela se colocou em uma posição perigosa, onde o inimigo pode vir atacá-la com aflições e problemas. Nunca se esqueça, a palavra de Deus escrita sustenta tudo o mais na sua caminhada com Deus. 11º tópico: vencer ou perder é escolha sua. Quero que você entenda que se não estiver andando diariamente no poder da palavra de Deus, também não estará andando com a armadura espiritual que Deus lhe deu. Sem a palavra de Deus agindo em sua vida, você não tem suporte para as outras peças da armadura espiritual. Para você, não há luta. A sua batalha está terminada antes mesmo de começar. Você perdeu a sua vitória ao rejeitar a peça mais importante do armamento de todas, a palavra de Deus. A palavra mantém o seu senso de justiça no lugar, e você precisa do seu senso de justiça. Esta palavra mantém a sua paz no lugar. Você precisa da sua paz, porque a paz é uma arma importante, tanto de defesa quanto de ataque. E sem o seu capacete da salvação para proteger a sua mente, ela começará a nadar na incredulidade e na dúvida quando o inimigo vier brandindo o seu machado de guerra para roubar a sua libertação, o seu equilíbrio mental e a sua cura. Algumas pessoas se sentem em um quarto escuro, esperando obter uma palavra rema de Deus. Mas é mais provável que elas recebam a palavra rema se acenderem a luz, pegarem a sua Bíblia e começarem a meditar na palavra de Deus. Um desses versículos
poderá de repente saltar da página e se tornar uma poderosa espada em sua mão e em sua boca. 13º tópico, a capacidade reprodutora de Deus. Observe também que o cinturão cobria os lombos do soldado romano, porque o soldado tinha seus lombos protegidos tão pesadamente, porque ele queria preservar a sua capacidade reprodutora. Pelo fato de que o cinturão representa a palavra de Deus, historicamente era uma proteção para a capacidade reprodutora do homem. Isso nos diz alguma coisa muito importante. Isso nos mostra claramente que a nossa capacidade de produzir para Deus está diretamente ligada ao nosso relacionamento com a palavra de Deus. Você se torna espiritualmente estéril se não tiver a palavra de Deus operando ativamente em sua vida. Você não faz nada. Você não produz nada. Você não demonstra nenhuma unção ou poder. Quando sai da palavra de Deus, você é reduzido a um estado de esterilidade espiritual. Até o próprio Deus cria, produz e reproduz pelas suas palavras. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus criou o mundo por meio da sua palavra. Você sabe o que acontece com você quando foi salvo? 1 João 3:9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. A palavra semente é extraído da palavra grega espermata, e de onde deriva a palavra esperma. Aqui temos a imagem de um novo nascimento. Assim como uma mulher fica grávida pela semente de um homem e concebe um filho em seu ventre. O apóstolo João diz que, quando nascemos de novo, Deus injetará a sua própria semente divina em nossos espíritos humanos. Quando essa semente é colocada dentro de nós, essa divina semente, então começa imediatamente a produzir vida e o caráter de Jesus dentro de nós. Essa divina semente espermata é a razão pela qual não podemos continuar vivendo de maneira que vivíamos antes de encontrarmos o Senhor. A vida, o caráter, a natureza e os atributos de Deus estão nessa semente. Semelhança à maneira como a cor de olhos, cor de cabelo, o temperamento do Pai estão na sua semente. Quando a natureza de Deus é plantada dentro de nós, essa vida divina anula para sempre o poder do pecado. E a vida de Deus começa a governar e a reinar em nossas vidas. Como é a semente de Deus? O que é a semente de Deus? Pedro nos diz: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. 1 Pedro 1:23. Deus criou os mundos com a palavra de Deus, e Ele recriou você com a sua divina semente. Tudo que Deus produz, Ele produz por meio da instrumentalidade da sua palavra. 14º tópico: o maior erro que os cristãos cometem. É possível que você esteja perguntando ao Senhor: por que a minha vida está nesse caos? Ou talvez você esteja perguntando: onde foi parar a minha paz? Onde está a vitória que eu costumava ter? Creio que o Senhor está fazendo alguma pergunta a você em troca. Ele está lhe perguntando: onde está aquele cinturão que eu lhe dei? Por que você não tem se dedicado à minha palavra? Quem retirou o seu cinturão? Portanto, o meu conselho solene é esse. A você é esse. Se você quer entrar no combate espiritual, não entre nesse tipo de luta sem o seu cinturão. Se fizer isso, bastará um golpe do inimigo e toda a sua armadura despencará.
Outros cristãos cometem o erro de pensar: sei que eu deveria passar algum tempo com a palavra hoje, mas realmente não tenho tempo. Vou esperar até a próxima vez que eu for à igreja. O nosso pastor é um mestre tão bom. Vou esperar até lá. Sei que ele vai me alimentar bem. Finalmente, o tão esperado culto da igreja chega. Então, esses cristãos vão para casa e no dia seguinte eles percebem que deveriam passar algum tempo com a palavra. Mas agora eles dizem: bem, vou simplesmente esperar até o próximo culto da igreja. O último culto foi tão bom, sei que o próximo será melhor. Deixe-lhe fazer essa pergunta: você alguma vez pede a sua mãe para lhe vestir? O que sua mãe pensaria se você pedisse a ela: mãe, poderia me vestir hoje, por favor? Ela diria: o que você quer dizer com isso? Você quer realmente que eu coloque as suas roupas em você? Você não é mais um bebê, vá se vestir. Mas é exatamente isso que muitos cristãos fazem quando vão à igreja no domingo ou no culto no meio da semana. Sabendo que não se dedicará à palavra durante toda a semana, eles estão dizendo: pregador, você poderia colocar a minha armadura em mim? Você poderia colocar em mim o meu cinturão? Entenda isso. O ensino da palavra vindo do público deveria apenas confirmar o que você já ouviu Deus dizer pessoalmente a você por meio da sua palavra durante a semana. A pregação do seu pastor não deve ser a única palavra que você recebe. A intenção do Espírito Santo com ela é apertar um pouco mais o cinturão que já está em você. Quando os indivíduos no corpo da igreja se envolvem com a palavra de Deus todos os dias e vão à igreja para ouvir o ensinamento da palavra que é transmitido, os atos deles apertam mais o seu cinturão. A justiça deles se encaixa ainda melhor. A sensação de paz deles é apertada com segurança ainda maior. Quando os cristãos têm esses dois elementos do estudo bíblico fluindo junto em suas vidas, o corpo de Cristo realmente passa a estar vestido. Agora podemos ver mais claramente porque o Espírito Santo começou com o cinturão quando descreveu o nosso armamento em Efésios 6. Ele queria enfatizar a importância absoluta do cinturão da verdade. É por isso que, por intermédio de Paulo, o Espírito Santo diz: estais, pois, firmes, cingi-vos com a verdade. 15º tópico. O salmista que entendia a centralidade da palavra. Quando você lê o Salmo 119, você pode ouvir claramente o profundo amor do salmista pela palavra de Deus. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis e que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não pratica o mal e anda nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste aos teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência dos seus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca abandonarei. Como pode um jovem manter puro a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos.
Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondo de mim os teus mandamentos. Não escondas de mim os teus mandamentos. Salmo 119, do 1 ao 19. É óbvio que a palavra ocupa um lugar central para o salmista. Você percebe o quanto ele amava e precisava do cinturão da verdade em sua vida? Ele disse: eu tenho de ter a palavra de Deus. Eu medito nela, eu não fujo dela. Senhor, por favor, não a esconda de mim. Revela a mim. Eu prometo que andarei nela. Eu pensarei nela e eu aguardarei. 16º tópico: a chave para a vitória e o sucesso. O salmista entendia que a palavra de Deus era a chave para a vitória completa e o sucesso pleno na vida. Nos versículos 20 ao 24, ele implora: a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, malditos. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim, o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Quando entrar em conflito espiritual, você pode ter certeza que as forças malignas, como aquela que opõe a este homem, se levantarão contra você. Mas a palavra diz que quando você meditar nos estatutos de Deus, ele removerá o opróbrio e o desprezo. Em outras palavras, o cinturão da verdade equipará você para remover essas forças vis e impedir que elas causem mal à sua vida. Nos versículos 54 a 59, o salmista diz: tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer a tua palavra. De todo o coração suplico a tua graça. Tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. O escritor desse salmo está dizendo: Senhor, a tua palavra será a primeiríssima coisa em minha vida. Ele continua nos versículos 60 a 63. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graça pelas tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. 17º tópico: o melhor conselho do mundo. Aqui no versículo 63 está o melhor conselho que você pode receber em toda a sua vida. O salmista diz: sou amigo de todos os que te temem e obedecem os teus preceitos. O meu conselho a você, e o conselho da palavra a você, é que os seus amigos sejam pessoas que andem na palavra. Você precisa de pessoa ao seu redor que entenda a centralidade da palavra tanto quanto você. O salmista está dizendo: os meus amigos amam a tua palavra tanto quanto eu amo. É crucial que você tome cuidado para escolher seus amigos com sabedoria. Ande com pessoas que andem com o Senhor e na sua palavra tão seriamente quanto você. Nos versículos 129 e 130, o salmista continua: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhe obedeço. A explicação das tuas palavras
ilumina e dá discernimento ao inexperiente. Mais uma vez o escritor está proclamando: Senhor, a tua palavra é central em minha vida. Nos versículos 131 a 134, ele continua: abro a boca e respiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazem aos que amam o teu nome. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Resgata-me da opressão do homem, para que obedeça aos teus preceitos. Observe o quanto o salmista necessita da palavra. Ele está, na verdade, ansiando por ela. Ele está dizendo que porque guarda os preceitos de Deus, ele sabe que Deus o livrará. Então, no versículo 135 e 136, ele diz isso: faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Esse homem está dizendo: estou tão entristecido porque vejo pessoas que não ouvem a tua palavra, e isso a está destruindo. Elas não guardam a tua lei e estão sendo mortas. Elas estão sendo arruinadas. A iniquidade e o pecado as estão dominando. Por que o salmista disse isso? Porque ele sabia que manter a palavra de Deus em um lugar central em nossas vidas nos salva da destruição. Então, nos versículos 153 a 157, ele continua dizendo: olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Em outras palavras, as pessoas que não buscam a Deus, Em outras palavras, as pessoas que não buscam uma palavra de Deus não experimentam as bênçãos da sua salvação. É quase como se o salmista estivesse dizendo: apesar daqueles que se recusam a buscar a tua verdade, eu me refugio na tua palavra. No versículo 155 a 160, ele continua: com grande desgosto vejo os infiéis que não obedecem a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. O escritor está dizendo: não me desviarei da palavra de Deus. Ela está sempre certa. Ela é a central em minha vida. Ela me livra, me preserva e me guarda. Ao longo do Salmo 119, o tema do salmista é a centralidade da palavra de Deus em sua vida. Não há dúvida acerca disso. Essa pessoa tinha sobre si o cinturão da verdade. Muitos cristãos citam Apocalipse 12:11, que diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mas de que palavra do nosso testemunho eles estão falando? A palavra de Deus. Esse é o único testemunho que temos. 18º tópico e último: o caminho para vencer. Mais uma vez, Efésios 6:14 inicia dizendo: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Quando você coloca o cinturão da palavra e decide fazer dela uma prioridade em sua vida, está prestes a vencer as suas batalhas na vida. Depois que você se reveste da palavra de Deus,
pode não se sentir justo em princípio, mas simplesmente continue andando na palavra e um profundo senso de justiça brotará em sua vida. Talvez você também não sinta nenhuma paz em princípio, mas a Bíblia promete: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em ti. Isaías 26:3. Como você mantém a sua mente firmada no Senhor? Andando na palavra e permitindo que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Então a palavra de Deus governará o seu coração. Você diz que precisa de uma espada. Uma espada rema especial da parte do Senhor? Bem, a palavra de Deus é rápida, ativa e operativa, mais afiada do que a espada de 2 gumes. Você diz que precisa de um escudo da fé? Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Entre na palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Ela colocará um escudo em sua mão. Se você pretende desafiar os ataques do adversário contra o seu corpo, mente, família, amigos, dinheiro ou negócio, meu conselho solene a você diretamente da palavra de Deus é este: pegue esse cinturão, vista-o, porque sem ele você está com sérios problemas. Mas quando está com seu cinturão da verdade firmemente afixado em sua vida espiritual, você está bem posicionado para vestir todas as outras peças da armadura. Com o cinturão da verdade firmemente no lugar, você tem a certeza de que nada se soltará ou despencará. Você pode se mover rapidamente, furiosamente e vitoriosamente contra todos os seus ataques do inimigo. Perguntas para o nosso crescimento e a sua meditação. Por que o cinturão é a peça central da armadura espiritual que mantém os outros demais aspectos da sua caminhada espiritual juntos? O que aconteceria com o seu senso de justiça se você parasse de se alimentar da palavra de Deus escrita? Como você chega a um ponto em sua caminhada com Deus, onde a paz governa como um árbitro os seus pensamentos e emoções em todas as situações? Ao examinar a sua própria caminhada espiritual, você pode dizer honestamente que você está progredindo firmemente em direção a esse alvo? O que você precisa fazer para se preparar para receber uma palavra específica do Senhor para determinada situação? Quando você dá uma olhada honesta em sua própria vida, você pode ver áreas que estão começando a desmoronar porque você negligenciou a palavra de Deus. Que mudança prática você pode fazer para restaurar a ordem divina nessas áreas específicas da sua vida? Estamos aqui finalizando o capítulo 10. Fique com Deus e tenha uma boa leitura.